paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo 14, que diz: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé pode salvá-lo? Nós vamos falar agora sobre a fé e as obras, que a fé, ela sem obra, ela é inútil. E Tiago, quando ele escreve, ele vai deixar alguns exemplos, tanto de homens como de mulher, tanto de homem quanto de mulher, que tiveram fé. E ele vem explicando no versículo de número 15 que se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem é nisso? Tiago está explicando que uma pessoa que está passando necessidade, no caso aqui de roupa e de alimento, se alguém disser para aquela pessoa para que ela vá em paz, tenha fé, as coisas vão acontecer, vá em paz, e a pessoa não dá ali, uma roupa para aquecer ou alimentar aquela pessoa, se dá realmente o que aquela pessoa necessita, o que isso vai adiantar? Ele diz que assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então, eu tenho fé, Deus vai te aquecer, mas o alimento, a roupa, aí sim se completa. Aí se une fé e obras, porque muitas das vezes Deus vai nos usar para poder atender o necessitado, não só com a sua palavra, não só falando para a pessoa ter fé, para a pessoa ir que Deus vai ajudar, mas na maioria das vezes, quando nós temos condições de ajudar, nós devemos estender a nossa mão e abençoar e ajudar. Quando ele diz no versículo número 17, assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obra. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Então, de pessoas que dizem ter fé, são muitas. Quando ele diz aqui que se alguém disser que tu tem fé e eu tenho, tu tem fé e eu tenho a obra. Então, duas pessoas, uma que tem fé e a outra que tem obra. E ali ele pergunta, ele mostra-me a tua fé sem obras. E eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Então nós precisamos compreender que todos, muitos creem que Deus existe. Quando ele diz no 19, ele diz: crês que Deus é um só? Então muitos creem nisso. Ele diz: fazem bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas o homem sensato quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele dá o exemplo aqui de um homem, de Abraão, que foi justificado pela fé quando ele coloca ali, ele vai oferecer o seu filho Isaque, seu único filho, o seu filho que tinha sido o filho da promessa. Ele vai colocar no altar para sacrificar. E o Senhor ali proveu para ele um cordeiro. O Senhor pediu o seu filho. E assim ele não negou. Versículo 22 diz: vê que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando Abraão fala, Deus proverá um cordeiro, ele sabia que Deus não iria. Ele tinha fé,
mas ele se movimentou ali, de uma forma que ele seguiu tudo e chegou na hora, o Senhor proveu um cordeiro. Assim a escritura se cumpriu, diz o versículo 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, muitos têm fé e não se movimenta. Talvez no dia de hoje, tem pessoas que eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta, mas a pessoa não busca, não vai colocar um currículo. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar a vitória, mas a pessoa muitas das vezes só não se preocupa em levantar, em trabalhar, né? Eu acredito muito, sabe? Eu creio que vai sair uma promoção, mas a pessoa não se esforça, né? Tantos exemplos, né? Então, ter fé e não ter obra, né? Não adianta, porque a fé sem obra, ela é morta, né? Versículo 25 diz: de igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Essa mulher, ela era uma prostituta, e a mulher, ela acolheu os espias, escondeu na sua casa, e ali aquela mulher, por ter fé de que o Senhor, que ela teve fé de que ela e a sua família seria poupada, ela e a sua família não seriam mortos, e assim foi, porque ela teve fé, ela acreditou, e ela agiu, naquele momento, escondendo os espias. Versículo 26 diz: pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Então que nesse dia você possa entender, e mais que você tenha fé, mais que você ore e peça ao Senhor, você precisa se movimentar, você precisa realmente ter as obras, mais do que ficar parado, estacionado, não vai levar a lugar nenhum. Tenha fé, comece esse dia, avance, tome posse da sua vitória, se movimente, vá em direção, ao seu milagre, à sua bênção, creia que o Senhor, Ele está no controle, mas não pare, não estacione, não fique parado, aguardando as coisas acontecerem. O problema hoje é que muitos oram ao Senhor e fica parado, estaciona, não avança, não ora ao Senhor. Coloque tudo diante dele, mas aquilo que é possível fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao teu alcance, você deve fazer. Você deve colocar, se movimentar, e crer que a fé em Deus, nós precisamos ter fé. Talvez a razão ela vai dizer que não tem como acontecer. Talvez o sentimento ele vai querer te parar, mas se você tem fé em Deus, que ela está acima de todas as coisas, e essa fé vai te mover, vai te movimentar nesse dia onde você vai alcançar realmente, o teu milagre. Então não espere cair do céu, não espere acontecer, não espere que tudo vai acontecer do teu jeito ou vai acontecer da forma, onde você não vai precisar se movimentar. A fé é seguida de obras. Se você precisa se movimentar, faça a tua parte e creia que Deus ele já está entrando com providência. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.